Meus queridos e minhas queridas, professor Françoélio Queiroz na área, mais uma vez te convidando a responder mais uma questão do nosso simulado. Lembrando que esse simulado é um oferecimento do sistema Passe de Ensino. Convido a vocês a responder a questão 100. Lembrando que a questão 100 é uma questão de competência 4 e habilidade 25. O conteúdo é a parte de ótica. Lembrando que na parte de óptica, nós temos a reflexão. E essa reflexão vai ser observada nos espelhos. Uma dica bem rápida antes de resolvermos a questão. Lá nos espelhos, você tem os espelhos planos e os espelhos esféricos. Nos espelhos planos, você tem um tipo de imagem. No espelho plano, a imagem ela é virtual, ela é direita ou direta e ela é do mesmo tamanho do objeto, ela é igual. Não interessa se eu me aproximo ou se eu me afasto do espelho plano. O tamanho da imagem é sempre do mesmo tamanho do objeto, sempre. Mas isso só para os espelhos planos. Já nos espelhos esféricos, nós temos o espelho esférico convexo e nós temos o espelho esférico côncavo. O espelho esférico convexo, ele também só forma uma imagem virtual, direita e menor do que o objeto. Esse espelho é um espelho de segurança. Lembra? A função dele é ampliar o campo visual. A função do espelho esférico convexo amplia o campo de visão, visto que o tamanho da imagem vai ser reduzida. No entanto, essa imagem ela pode sofrer variação de tamanho, tanto no espelho côncavo quanto no convexo. Apesar que no convexo a imagem será sempre menor do que o objeto, sempre. Porém, se o objeto se movimenta na frente do espelho convexo ou do espelho côncavo, o tamanho da imagem ela será variável. Porém, no espelho convexo, ela nunca será maior do que o objeto. No espelho côncavo, nós temos 5 imagens que dependem da posição do objeto em relação ao espelho. A primeira, quando o objeto está além do centro de curvatura, real invertida menor. No centro de curvatura, real invertida e do mesmo tamanho. Entre o centro de curvatura e o foco, real invertida e maior do que o objeto. No foco, ela é imprópria porque ela foi para muito longe, porque você tem que lembrar, à medida que o objeto se aproxima do espelho, a imagem se afasta desse espelho e cresce. Nos espelhos esféricos, à medida que o objeto se aproxima do espelho, a imagem se afasta do mesmo e fica cada vez maior. Sendo que no espelho côncavo, essa imagem ela começa pequena e vai crescendo, 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 tá? A última imagem do côncavo é quando o objeto está entre o foco e o vértice, onde a imagem será virtual, onde a imagem será direita e onde a imagem será maior. Percebam que para os espelhos, a única imagem que faz lógica é a imagem virtual. Tanto no espelho plano, como no espelho convexo, quanto no côncavo. Só tem lógica a imagem, para eu ver essa imagem, se ela for direita, se ela estiver na mesma posição que o objeto. Portanto, a imagem no plano virtual, direita e do mesmo tamanho, sempre. No convexo, virtual, direita e menor, sempre. Porém, essa imagem ela pode crescer de tamanho, mas ela nunca será maior do que o objeto. No espelho côncavo, a imagem é virtual, direita e maior. Lembra que no côncavo, você usa lá naquele aparelhozinho, naquela colher, que é um afastador de tecidos que o odontólogo utiliza, ali tem um espelho que vai formar uma imagem virtual, direita e maior. Os espelhos, por exemplo, espelhos de maquiagem, né? Espelho de ótica. Quando você vira, a imagem cresce. Ele é um espelho côncavo.
e o teu rosto está entre o foco e o vértice. Tudo bem? Vendo isto, já dá para que encontremos o gabarito da questão. A questão trata de um espelho retrovisor. Esse espelho retrovisor pode ser plano ou convexo. Se for plano, virtual, direita, igual e o tamanho da imagem não muda nunca. Se for convexo, virtual, direita e menor, sendo que essa imagem ela muda de tamanho, mas ela nunca será maior do que o próprio objeto. Portanto, questão 100. Sabe-se que os espelhos retrovisores do lado direito dos carros de passeio são convexos. Pronto, matou a charada. Assim, ao olhar pelo retrovisor, o motorista observa os automóveis que se aproximam em um tamanho menor. Claro, né? O espelho convexo vai me dar um tamanho menor do que eles realmente são. O motorista que dirige seu carro de passeio em uma estrada retilínea, sem resistência do ar ou forças dissipativas, com uma velocidade constante de 65 km/h, observa em seu retrovisor a imagem de um caminhão que também se move com velocidade constante e com a mesma magnitude. Magnitude quer dizer intensidade, ou seja, com a mesma velocidade. Então quer dizer que o caminhão ele não se aproxima do carro de passeio e nem se afasta. Portanto, sua imagem permanecerá virtual, direita e menor, sem alterar o tamanho. No entanto, em um outro dado momento, um terceiro veículo, no caso um ônibus, acelera com a intenção de ultrapassá-los. Se ele acelera, ele está se aproximando, já que a intenção dele é ultrapassar. Em razão da situação descrita, o motorista do carro que está na frente perceberá a imagem do ônibus à medida que ele se aproxima, perceberá uma imagem aumentando de tamanho à medida que ele se aproxima, porque nos espelhos esféricos, côncavo e convexo, à medida que o objeto se aproxima do espelho, a sua imagem sempre vai aumentar de tamanho, sendo que no convexo, esse tamanho nunca será maior do que o objeto. No espelho convexo, virtual, direita e menor. Função do convexo, ampliar o campo de visão, tá bom? Obrigado pela paciência. Letra B, B de bom aluno. Fui!